Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 11 de abril, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. O Bom Dia Baixada recebe hoje o prefeito municipal de Cubatão, Ademário Oliveira. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores. É sempre um grande prazer estar participando aqui com você. A participação do senhor nos engrandece muito porque é sempre muito proveitosa e esclarecedora. E também o economista Adalto Correia. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. E a partir de agora, você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos com o programa simultaneamente ao vivo, além do Instagram e do nosso Twitter. Prefeito, ontem à noite a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que coloca Cubatão como município de interesse turístico. O que representa isso para a cidade, prefeito? Olha, um dia espetacular para a cidade de Cubatão. Hoje, Cubatão, né, compõe as 9 cidades da Baixada Santista, ela é a única que não recebe recurso do DAD, por não ser instância. E isso, claro, os outros municípios também acabaram fazendo pleitos. Esse pleito de Cubatão são mais de 15 anos, né? Sim. E sensibilizou isso com essas cobranças junto à Assembleia, ao Palácio, sensibilizou o governo do Estado de abrir novos critérios de acesso. Então, o MIT, que é o município de interesse turístico, eu diria que é o primeiro degrau, né, que se sobe para galgar a cidade como instância. Então, Cubatão subiu o degrau mais difícil, né, que é ser reconhecido como município de interesse turístico, e agora os passos futuros, com certeza, serão mais leves. E com esse investimento, né, porque você recebe em torno já de imediato quase R$700 mil. E aí você vai investir no turismo, né, para atender todos os requisitos de alcance do DAD, para que a gente possa prosseguir. Virar uma instância. Sim. Esse recurso já tem destino certo? Olha, não tenho nenhuma dúvida, é uma verba carimbada para ser revertida em embelezamento da cidade e atender os critérios estabelecidos pelo governo do Estado para que Cubatão se torne instância. Então, será investido nos portais, nos nossos parques, tornando a cidade mais bonita e atendendo os requisitos para tão logo nós galgarmos aí a condição de instância. Até porque Cubatão, ele é um município de turismo, de interesse de turismo ecológico muito grande, né, prefeito? Sim, é uma cidade, 66% dela, da sua área geográfica, é APP, né? Então, é uma área rodeada de manguezais lindos, monumentos históricos, né, de grande relevância para o país. Então, Cubatão tem potencial. O problema da cidade é que, ao longo dos anos, por conta das riquezas proporcionadas pelo polo industrial, mesmo com esse potencial, nunca se estimulou efetivamente esse potencial. Poderia, se tivesse pensado como uma fonte alternativa de renda, nós poderíamos estar em outros patamares. Em outra situação, porém, né? Por conta, sempre digo, né, onde se tem muito dinheiro, se utiliza mal, infelizmente, todo esse potencial econômico que já foi na década de 80, 90, 2000, nos dias de hoje, infelizmente, com a recessão do país, né, o setor que mais sofreu foi o setor industrial. Então, se nós temos lá 23 indústrias de base, o economista aí pode depois falar sobre isso, né? Mas para que ela volte a crescer, depende de todo o aquecimento da cadeia, né? Inicia lá desde o consumidor, vai chegar, então retarda um pouco essa chegada aqui para nós cubatenses. E era a nossa única fonte, né? Porque Cubatão ainda não é uma cidade autossustentável, né? Para vocês terem uma ideia, é uma coisa impressionante, né? Até a década de 90 não se pagava IPTU, né? O IPTU é a mola propulsora da arrecadação da cidade, Cubatão teve o privilégio de não cobrar. Então nunca foi uma cidade autossustentável. E nas crises você tem que crescer. Eu acho que essa visão, quando o fechamento da Uzi Minas, a produção de chapas grossas afetando as 2 cimenteiras, tanto a Intercement e a Santa Rita, e essa queda drástica de receita, tem feito com que, nesse momento de crise, a gente pense em formas alternativas de captação de recursos. E o turismo, com certeza, está na nossa mira, né? É a prioridade número 1. Aliás, Adalto, o turismo, ele é um segmento que muitas vezes, como bem colocou o prefeito, é desvalorizado, desprestigiado, sem entender o potencial que ele tem de fomento da economia. A impressão que dá é que o Brasil como um todo, ele não sabe promover o turismo, né? Quando você vai para outros lugares fora do país, com exceção de algumas regiões do Nordeste, óbvio, sul do país, mas não está muito no DNA, na veia. Sim.
né? Eu estive outro dia no Museu Catavento, em São Paulo, fui levar meu filho e achei um maravilhoso museu, por exemplo. E a cantina é deplorável, né? Não tem nada para... Se isso está em outra região, em outro país, sim, você teria ali um conjunto, uma cadeia muito grande para atendimento. Então nós temos esses gaps em função da nossa, não expertise nessa área, mas o turismo, e quando se fala de turismo em Cubatão, e eu sou cubatense, né, passei toda a minha infância e juventude em Cubatão, tem um potencial turístico ecológico muito grande, que ele tem duplo sentido, dupla importância, que eu entendo, para o município. A primeira, a questão da história de Cubatão. Sem dúvida. Né, que você tem um resgate de imagem muito forte. E os passeios ecológicos de Cubatão são fantásticos, né? Já tive a oportunidade de fazer o passeio de barco no Rio Casqueiro para passar pelos ninhos do Guará Vermelho, né? E já fiz a descida, a subida do caminho da Serra do Mar. Aquilo é simplesmente fantástico. É impressionante. Como é que nós atraímos essas pessoas para saberem que efetivamente... E os monumentos históricos que tem ao longo, né, tão importantes para a história do país. Sem dúvida. Né, com conexões diretas com a independência do país. E poucas cidades do país têm esses monumentos, né, que são naturais. Óbvio que o turismo ecológico ele não é um turismo de escala, senão ecológico não seria, mas a vantagem, então tem a questão do resgate da imagem e a questão do segmento de turismo, muito importante, é que ele é mão de obra intensiva. Né? Você faz turismo com pessoas. Exato. Alguém sempre fala, bom dia, tudo bem? A máquina não vai substituir isso. A máquina não substitui. No máximo, uma maquininha de refrigerante para colocar uma moedinha. No máximo, turismo se faz com gente. Nesse momento, onde o setor de serviços, no Brasil e no mundo como um todo, mas principalmente no Brasil, é o que vai salvar a questão da geração do emprego, esse movimento para Cubatão é fundamental. Esse movimento para Cubatão é fundamental. É um presente de aniversário na semana dos 69 anos de emancipação, né, prefeito? Não tenha dúvida, Nathalie. A cidade, todos sabem, né? Isso é fato, não são meras palavras do prefeito. Foi a cidade que mais sofreu, né, com a crise, né? Sofreu um impacto violento. E essa recuperação, ela não é um processo rápido, não é um processo gradual. E nós estamos fazendo isso com muito louvor. E hoje, sendo acrescentado na receita do município R$700 mil para se investir em turismo, é um mega presente. Aliás, não é todo dia que alguém ganha um presente de R$700 mil. Não é todo dia, pode crer. Prefeito, infelizmente, na semana passada, Cubatão também virou notícia no país todo, com uma cena lamentável, né? Um servidor da prefeitura sendo covardemente agredido por outros 4 homens. O senhor certamente viu essas imagens, né? Não tem como dizer que não tomou conhecimento. Qual foi o teu sentimento quando viu aquilo? E os funcionários já estão exonerados, prefeito? Ali é chocante, né? Nesse dia, pela manhã, estava na Artesp discutindo o novo traçado para o viaduto 31 de março, né? O antigo 31 de março, o novo Rubens Paiva, né? E em seguida fui para o Palácio assinar convênios. Então eu não fiquei antenado, né, nas redes sociais sobre o fato. Quando cheguei em Cubatão, tive acesso às imagens, assim, chocantes, né? Cheguei por volta das 19 horas, mas chocantes. Fui visitar o Hamilton, né, o popular Caixote, né, uma pessoa muito querida, né? Sim, o Caixote é uma pessoa folclórica, né? Sempre tem posicionamentos divergentes do ponto de vista político, mas é ele, é o ser humano. Uma vez ele disse para mim, prefeito, abre aspas, eu tento mudar, mas não consigo, né? Eu achei impressionante. E nós somos vizinhos por mais de 20 anos, literalmente, né? De 2 casas de intervalo, né? Então, convivi muito com a mãe dele, a dona Yolanda, o saudoso padrasto dele, o Otávio, os irmãos, né? Todos ali, nós fomos criados juntos. Eu fiquei chocado quando vi aquilo. Porque nada se justifica, nada, né? Mesmo o Caixote tendo os posicionamentos dele, mas enfim, fui no hospital, minha primeira preocupação foi com ele, né? Com a sua saúde, né? Mas graças a Deus, naquele momento ele já fazia gestos de que estava sendo bem tratado, bem recepcionado pelo hospital. E ele falava para mim, olha, prefeito, eu perdoo os agressores. Tudo bem, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de abertura de inquérito, processo, etc. e tal, fica muito uma prerrogativa. O que for ação civil pública, o Ministério Público vai fazer de ofício. O que depender, estiver condicionado a queixa-crime, aí é uma liberalidade dele, né? Sim, sem Mas de dúvida. qualquer
forma, o poder público não tem essa prerrogativa de perdoar. Mediante esses fatos, nós de imediato, né, exoneramos os 3 envolvidos, afastamos o servidor de carreira, porque o servidor de carreira você tem peculiaridade no processo de apuração dos fatos, abrimos um processo preliminar, está sendo apurado as responsabilidades, que no final pode ser punido, inclusive, com a exoneração a bem de serviço público. Mas nós reagimos de imediato e repudiamos, né, porque na atual conjuntura do país as coisas não estão bem, e nós temos que repudiar e agir contra qualquer ato de violência. Os agressores chegaram a conversar com o senhor chegou a conversar com algum deles, eles justificaram ou tentaram justificar o injustificável, porque violência nenhuma pode ser justificada da maneira que foi, covardemente, da forma que foi. Tudo teria acontecido em virtude de um boato de que o Caixote teria feito uma denúncia contra o principal agressor, que também parece que é um fiscal de garagem, né, e que teria assumido já o posto de secretário de segurança no município. Eu não sei se essa informação é verdadeira ou não, mas eles chegaram a ter contato com o senhor chegou a ouvi-los? Não. Quanto ao servidor de carreira, no nosso governo, ele não está imbuído em nenhum cargo de função gratificada, né, que são os FGs de servidores de carreira. No governo anterior, me parece, eu não tenho certeza, que ele chegou a ocupar por um mês, né, interinamente, o cargo de secretário de Segurança Pública. Posso apurar isso posteriormente. Mas após o ato, eu não conversei com nenhum deles, né. Me posicionei de imediato pela exoneração, mas não tive nenhum acesso posteriormente a isso, né. O agressor principal, a pessoa que trabalhava lá no cotidiano, um servidor comum, né, que conhecia o Caixote, não tem nada, né, que efetivamente desabone a conduta dele no exercício das suas funções. O Zé Carlos é uma pessoa que, como ele trabalhava no prédio físico da prefeitura, não era uma descentralização, trabalhava ali perto do gabinete, eu ouvia constantemente, mas é uma pessoa sempre muito receptiva, né, enfim. Não sei o que motivou, né? Aliás, nem o próprio Caixote quis efetivamente relatar o que motivou aquela ação. A imprensa até cobrou, e eu falei, olha, deixa ele relatar isso através de um boletim de ocorrência para que a gente também tenha acesso, porque eu, na condição de prefeito, ele optou pelo silêncio, não tocou no assunto. Então, eu também estou aguardando ansiosamente a apuração dos fatos, até que essas apurações serão elementos de instrução do processo contra o servidor, e vamos aguardar. Agora, os que estavam do lado, por uma questão de justiça, né? Você pega o Pedro Ivo, ele, historicamente, a pessoa trabalha muito, né, na Vila Esperança, e o Joel que estava do outro lado, mal fala, né? O Joel é uma pessoa que fala muito pouco, né? Mas, claro, né, na vida pública você erra pela ação e pela omissão. E naquele momento, o fato deles estarem perto, por uma ironia do destino, também foram penalizados com exoneração. É esse tipo de postura que a sociedade espera, né? Quando a gente vê uma cena lamentável como a que circulou pelo país e que acaba atrapalhando, inclusive, todo o trabalho, né, que tem sido feito ao longo desses um ano e 4 meses de governo para alavancar e levantar a cidade, né? Falei, estaria trabalhando uma carga horária de 14 a 16 horas todos os dias, assim, com folga raras aos domingos. Faço isso com louvor, faço isso porque gosto, né? São esses desafios. Embora o país atravesse por uma conjuntura muito ruim, a classe política hoje padece credibilidade, mas eu não me envergonho de ser político. Eu estou lá trabalhando porque gosto, acho que o que mais me motiva é gostar de gente. E gosto e faço isso com muito louvor. E ver esses fatos que são alheios à nossa vontade, né? Imagina, mas atinge o prefeito. Claro. Mas a sociedade entendeu também, claro, que conectividade o prefeito teria sobre aquele evento. Para você ter uma ideia, ontem em São Paulo, eu estava no táxi, peregrinando lá nas secretarias de Estado e na Assembleia também, né, ajudando lá a associação a fazer lobby nos gabinetes para aprovação do MIT. Entrei no táxi, de imediato o taxista me identificou e perguntou se eu era o prefeito de Cubatão, da terra do maníaco da cinta, né? Meio irônico, né? Eu falei, olha, não é bem o maníaco da cinta, foi um episódio à parte, né? Mas isso repercutiu no país inteiro, né? Foi a notícia mais lida antes do início do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Impressionante, né? A capacidade de reprodução com as redes sociais, né? Precisa tomar cuidado, né? Hoje a gente é monitorado 24 horas em tudo que nós fazemos. Adalto, como bem colocou o prefeito, Cubatão certamente foi a cidade da Baixada Santista que mais sofreu com a crise econômica que atingiu o país todo. Nesses momentos de crise, há uma receita que possa ser seguida para que
o administrador consiga gerir com menos recurso e com eficiência? Vamos lá. Primeiro, só um comentário a respeito do fato, né? Nós estamos vivendo hoje, parece que uma era dos extremos. Sim. As pessoas se colocam em situações opostas de uma forma muito agressiva. E isso é totalmente inadmissível. Né? Eu posso perfeitamente ter amigos que pensam diametralmente contrário ao meu pensamento político. Ainda assim, sim, podemos sentar e confraternizar juntos. São coisas completamente Uma diferentes. coisa é a tua opção política, outra coisa Exatamente. são as pessoas que convivem com você e que a gente precisa ter o discernimento de saber aceitar o diferente. Exatamente. Né? Bom, com relação aos municípios brasileiros, eles são penalizados por um modelo nacional. E a carga sobre os prefeitos, né, de salvadores da pátria, de solução de todos os problemas que são históricos no Brasil, é muito difícil. Quando nós falamos de arrecadação, qualquer coisa que se produza, ela acontece numa base territorial municipal. Sim. Né? Nada é produzido no Brasil. Sim. O Brasil é o somatório dos 5.587 municípios. E para cá vem a menor parcela, né? E para cá vem a menor parcela. Então, toda a produção nacional acontece numa base territorial, esses recursos sobem e depois eles gotejam para baixo. Lembrando que as demandas da sociedade acontecem na porta do Executivo Municipal. Exato. É na porta da Prefeitura que a população vai bater, não é na porta do Palácio do Governo, nem no Senado, nem na Câmara dos Deputados, muito Exatamente. pelo contrário. As demandas da sociedade acontecem onde elas moram, né? Eu não moro no Brasil, eu moro num município. Sim. Eu não moro no estado de São Paulo, eu moro num município que compõe uma unidade da federação. Então, óbvio que a competência do prefeito municipal ela é fundamental, né? Na realidade, a solução está pelo somatório das competências em todas as esferas de governo. Mas, quando nós falamos especificamente de Cubatão, e o prefeito comentou, né, do polo industrial, né, que foi, né, nos momentos de abundância, e nesses momentos se perderam oportunidades porque havia abundância, nem IPTU, né, se cobrava. Mas eu entendo também que é nas crises que nós achamos grandes soluções. Sim. Porém, ainda assim, eu entendo que elas são residuais em função do tamanho dos desafios. Né? Quando nós pegamos Cubatão, que talvez até uma academia no passado era bancada pelo setor público. Sim. Tudo. Né? Qualquer coisa. Se eu fazia futebol, era o município que me dava. Se eu fazia educação física, era o município que me dava. Se eu fazia inglês, era o município que me dava. A história muda. Os momentos são outros e você ainda tem um munícipe que acorda pensando de manhã o que a prefeitura pode fazer hoje por mim. Não é? Você não aguenta mais esse tipo de demanda. Né? Então, se reconfigurar o que é efetivamente o papel do Estado é fundamental. Mas, ainda assim, se tratando especificamente de Cubatão, nós precisamos de uma política industrial. Né? A indústria no Brasil ela veio definhando ao longo do tempo. Eu comentei agora há pouco que é o setor de serviços que está efetivamente fazendo a distribuição de renda, segurando efetivamente essa grande peteca nacional. E nós não temos uma política industrial. E aí fica pela peregrinação dos prefeitos, indo a Brasília, é como se fosse uma política de balcão pedindo, né? E isso, na realidade, não deveria ser o papel. Claro. Né? Como é que a União ou os estados realizam ou resolvem os problemas nacionais, mas através de políticas nacionais. A gestão, o alcance efetivo de uma mudança de curso na gestão municipal é muito pouco provável. Não na velocidade e intensidade que se necessita. E necessita, exatamente. Então, e essa torneira parece que está cada vez mais fechada, né? O gotejamento está cada vez mais fracionado. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não sai daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta. Você já ouviu falar no Rolê Animal? É um projeto da Prefeitura de Santos que cadastra voluntários para passear com cães e gatos que estão à espera de adoção. Lorena vem de longe. Há 5 meses, uma vez por semana, ela vem do Imbaré até o Jabaquara. A cada viagem, são 10 cãezinhos mais felizes. Faz muitos anos que eu faço trabalho voluntário, mas com gente. Agora eu resolvi fazer com os cachorrinhos porque tem muitos cachorros precisando de carinho, de passeio. E eu vejo muito cachorro na rua também, então
eu tenho muita pena, sabe? As pessoas, elas têm até como se defender, mas os animais não. O rolê animal, ele foi criado entendendo a necessidade do animal, que é a primeira necessidade dele vindo depois da alimentação, que é a atividade física, né? O carinho do animal é a atividade física, o carinho do cão. Então eles precisam para manter o equilíbrio emocional. Os passeios podem ser feitos de segunda a sexta-feira, da 1 às 4 da tarde. A empresária sempre faz hora extra. Eu paro às 4 com os cachorros, porque é a hora que eles vão começar a comer, e vou para os gatinhos. E aí lá eu fico uns 40 minutos aproximadamente. Entre um passeio e outro chegou o Gustavo. O analista jurídico veio fazer o cadastro para começar o rolê animal. Eu amo animais, especialmente cachorros, e eu vi na internet que estão precisando de voluntário para passear. E como eu estou de férias, tirei 20 dias de férias, aí eu falei, vou fazer um trabalho voluntário. Aí eu vim, aproveitar esses 20 dias e vou passear com eles todos os dias. 120 cães e 100 gatos esperam por você aqui na Codevida, na Avenida Francisco Manuel, sem número, no Jabaquara. Atualmente, apenas 10 voluntários estão cadastrados. Os idosos a gente dá um cachorrinho mais idoso, os cachorros mais ativos a gente dá para um jovem, a gente mede isso para ser prazeroso para os dois lados, né? Não custa nada, né? Se passear, uma horinha que seja, uma vez por semana, já é uma grande coisa. Não custa nada mesmo. E os animais agradecem. Como bem disse a Leila, depois da alimentação, a atividade física é a principal necessidade dos cães que lá estão, num espaço que precisa sim ser melhorado, mas que, se não existisse, faria a situação dos cães de rua e dos gatos também abandonados muito pior na nossa cidade. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, e o economista Adalto Correia. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Twitter e pelo nosso Instagram. Eu abro esse bloco com a participação do telespectador. Tem uma pergunta na tela? Pode pôr, por favor. Roberta Souza, de Cubatão. O que ficou decidido sobre o transporte universitário? Os alunos vão continuar a ter este direito? Sim, bom dia. Obrigado pela pergunta. Na verdade, esse direito foi conquistado ao longo dos anos, né? Eu, quando jovem, utilizei o transporte público, né, universitário, e quando assumi a prefeitura, né, esse contrato ele estava há 6 meses sem receber. Nós atualizamos os valores, pagamos efetivamente e mantivemos. Hoje é um contrato que consome dos cofres públicos. Lá atrás, né, o mesmo contrato consumia 7 milhões, nós reduzimos para 2.900.000 com os mesmos serviços. Nossa. São 22 linhas disponibilizadas. O que nós fizemos, é muito importante essa pergunta, porque infelizmente, né, hoje com as redes sociais, combater boataria, né, espero que depois da sabatina ontem do dono do Facebook no Congresso americano, a gente consiga reagir. Porque eles propagam coisas que não são verdadeiras, né? Nós nunca, mas nunca passou pela nossa cabeça em tirar os ônibus universitários. No momento mais difícil do país, das últimas 3 décadas, nós priorizamos, mesmo com água sem pagar desde 2008, luz 6 meses, nós priorizamos o transporte alternativo. O que nós fizemos foi reajustes. Por exemplo, você tem 300 na fila de espera e você tem aquelas pessoas que iniciam a faculdade e no meio do caminho param, não comunicam a Secretaria de Educação e aquela vaga fica, né, obviamente, para a Secretaria de Educação como se estivesse preenchida. Então nós fizemos uma espécie de auditoria com servidores de carreira, né, onde eles foram nos ônibus, fizeram uma avaliação e levantaram nomes, mais de 200 nomes que efetivamente não iam, né? As pessoas têm condições, porque nós não filtramos, nós estendemos o transporte universitário para todos. Sem nenhum filtro de vulnerabilidade social, situação etc. social. Social não filtramos. E aí as pessoas acabam indo de carro e tirando a oportunidade tirando a vaga de quem necessitaria. Precisa. Então nós chamamos ontem o Conselho da Juventude, nós tivemos um bom diálogo com todos eles, depois eles foram na Câmara, cobraram dos vereadores, mas quero deixar bem claro. O que nós nos comprometemos foi fazer uma revisão dessa lista. Teve falhas da SEDUC, sim, a lista tem alguns furos,
mas o que nós suspendemos ontem por 30 dias para que a SEDUC faça uma revisão geral, mas nunca passou na nossa cabeça de tirar o transporte. O transporte será mantido, não tenha nenhuma dúvida que até o final do nosso governo, você pode ter certeza que vocês terão o transporte. Agora, é justo que aquele que efetivamente não vá, por liberalidade, né? Informe a SEDUC. Claro. Né? A prefeitura não tem uma estrutura, tecnologia, né? Tem um bom senso, né? Se você fez uso do benefício e não está mais usando ele, por favor, né? Tem gente que está precisando. Mas os estudantes têm noção, nós temos o gabinete aberto, eu os recebo, o que potencializa são pessoas que nem são estudantes, né? Aí querem se propagar como candidato a vereador, aí fica usando os coitados lá como massa de manobra. Mas eles já estão espertos, né? Porque tem uns 2 ou 3 lá que não são universitários, querem propagar um movimento que não lhe pertence. Então o diálogo ontem foi um diálogo muito produtivo e continuaremos dialogando com todos eles. Adalto, voltando a falar um pouquinho da questão da situação econômica que Cubatão viveu com mais intensidade, mas que atingiu o país todo. Nesse momento, as parcerias público-privadas, elas podem ser uma saída interessante do ponto de vista econômico para tirar do papel ou fazer obras que, em momento de escassez de recurso, isso não é possível? Eu me considero um liberal. Então, para mim, uma das principais vetores de saída da atual situação dos estados brasileiros, das esferas, né? Tanto União, quanto estados, quanto municípios, são as parcerias público-privadas. E para isso você tem uma discussão efetiva de qual que é o papel do Estado. Né? Ao longo do tempo histórico, foi colocado um conjunto de atribuições para o Estado, por exemplo, Cubatão, se nós pegarmos o município de Cubatão, que só reflete os demais, né? Não são muito diferentes, cada um com as suas peculiaridades, mas você viu um Estado que foi assumindo cada vez mais compromisso, com cada vez menos recursos, a economia muda, você tem uma situação muito difícil. Então, o que prejudica muito esse momento, ou essa análise, é a questão daquele termo direito adquirido e expectativa de direito, né? Esses termos me irritam profundamente. O senhor sofreu bastante, né, prefeito, com o tal do direito adquirido? Os tempos mudaram, né? E nós queremos um receituário do passado que nos colocou numa situação muito difícil, achando que os movimentos do passado é que vão nos levar para o futuro, sabendo que o resultado atual não é bom. Porém, ninguém aceita a mudança. Essa equação não fecha. Não fecha mesmo, né, prefeito? E assim, a gente estava dizendo no intervalo que hoje, para ser prefeito de uma cidade, de um município, é preciso muita coragem, porque muitas vezes o pior a fazer fica por conta do administrador, do gestor municipal. Sim. Não tenha dúvida, né? O Adalto, aí, o nosso economista, frisou bem. Muitos benefícios, né, concedidos em outras décadas, nos dias de hoje, tornaram-se privilégios. Eu fiz uma reforma em Cubatão com muita coragem. Eu fiquei praticamente 60 dias em regime semiaberto, né? Só não tinha tornozeleira. Não saía, não conseguia sair. Eu tive que... E não fiz isso por uma mera liberalidade, não. Fiz por uma necessidade efetiva, né? Porque não se pagava, por exemplo, férias desde 2015, 13º, 2 atrasados. Então, você tinha uma série de benefícios no papel, que nos dias de hoje esses benefícios foram traduzidos por privilégio, né, na atual conjuntura do país. Os agentes políticos, por não terem coragem, né, porque o agente político vive da popularidade. Claro. Né? E, infelizmente, muitos populistas que passaram por lá disseram tudo que as pessoas queriam ouvir efetivamente, mas na prática que é bom, não fizeram nada, nada. Né? É como cigarro, né? Promete tudo, mas tira a vida. Né? Exato. Foi por conta desses modelos de governo que o país hoje atravessa a pior crise dos últimos 30 anos. Aquele modelo de que, olha, falou tudo que as pessoas queriam ouvir, deu tudo, né? Dá o peixe e não ensina a pescar, tudo, né? Em algum momento só tiveram que fazer essa pergunta para eles, né? Olha, tudo isso de benefício, mas de onde você vai tirar o dinheiro para pagar? Esqueceram de perguntar isso para eles, né? Chegou um momento que eles não tinham de onde tirar o dinheiro e o país que foi dado como ascensão de classe, na verdade, se tornou um grande endividamento dos pobres, né? Então, acho que é isso que nós temos que fazer, né? Crescer com responsabilidade, sustentabilidade. Na reforma, quando eu falei, olha, não dá para pagar a 12ª férias. Só a cidade de Cubatão pagava 10 férias em dobro. O Adalto colocou muito bem, você viveu, você é cubatense, né? Nas décadas de 70, 80, 90, você tinha... Tudo. Uma renda per capita, acho que era a 3ª maior do país, né? Eles não tinham de gastar o dinheiro. Então, foram vários privilégios, com benefícios concedidos,
que não se comportam nos dias de hoje. Agora, dizer isso com responsabilidade, seriedade, para que, principalmente, o servidor entenda que todas as nossas ações foram efetivamente para melhorar as suas vidas. E é isso que está acontecendo. Hoje eu escuto muito, né, timidamente, porque muitos não querem se manifestar, dar o braço a torcer, mas quando nós colocamos todas as férias em dia, nós colocamos os 13º em dia, o salário cesta em dia, básica, né? salário no salário em dia, né? Então, a longo prazo, né, o país tem aquela cultura, só depois de morto que te dão um reconhecimento, né? Eu não quero morrer para ser reconhecido. Claro, né? claro. Então, as pessoas têm entendido que o nosso sacrifício, claro que ainda está em fase de processamento, mas eu tenho certeza que a curto prazo a gente será reconhecido pelo nosso esforço. Nesse sentido de responsabilidade e sustentabilidade, foram baseados nesses dois pilares que o senhor pensou nos decretos que causaram uma certa indignação por parte dos professores da rede municipal? Sim, na verdade, o que nós revogamos, né? Nós tivemos oportunidade de esclarecer isso para os sindicatos, para os professores, tanto que, claro que ainda não foi julgado em caráter definitivo, mas todos os mandados de segurança impetrados contra o prefeito, contra o Ademário, né? Não é a figura do prefeito, é a autoridade coautora. Claro. Eu não perdi um, né? Todos, né? A justiça entendeu que nós tínhamos razão. Agora, claro que não é um governo que se governa com judicialização. Nós abrimos para o diálogo, mas não tem, é impossível, né, você governar uma máquina de 4.000 funcionários com essa fragmentação, né? Você tem carreiras isoladas, né? O professor tem uma carreira específica, a procuradoria tem uma carreira específica, os fiscais têm uma carreira específica. Quem está fora dessas carreiras migraram para o SUS, né, porque recebe verba SUS, fugiram das suas funções administrativas de ofício, foram para o sistema de saúde. E quem efetivamente ficou excluído de tudo achou que a diferença tiraria em hora extras, em diária. Então, uma fragmentação violenta da máquina, ela não funciona sistemicamente. Eu vou conseguir arrumar isso a curtíssimo prazo? Não vou, isso é fruto de muito diálogo, porque quem recebe sequer qualquer benefício, ninguém quer ter aquele benefício cortado. Claro. O Ministério Público agora nos deu 30, 60 e 90 dias para reenquadrar todos nas suas devidas funções. Mas era muito comum, é muito comum ainda, né? A pessoa que ingressou como técnico administrativo, ela vai ser porteiro à noite, porque ganha 30% de periculosidade, insalubridade, e a máquina depende daquele técnico que hoje está à noite, então se eles bagunçaram. Adalto, infelizmente é triste dizer isso, né? Mas eles fragmentaram a prefeitura de uma tal maneira que se tornou inviável, né? Então nós temos hoje, além das dificuldades do cotidiano, convencendo, né? Isso vai ser a longo prazo. Agora nós temos que dar um incentivo, né? Nós temos que avaliar de que maneira nós poderíamos atraí-los, né? Melhorar suas autoestimas, porque senão a máquina não anda, né? A máquina fica emperrada. Mas nós estamos planejando isso, né? Carreira, com meritocracia. Não é fácil você elaborar plano de carreira na administração pública, quando você não pode ter ascensão de cargo. Barato. Você não pode ter ascensão, você tem letras, né? Aí a pessoa entrou como auxiliar de serviços gerais e ela se qualificou no decorrer da vida. Hoje tem pessoas que entrou como auxiliar de serviços gerais e se tornaram doutores. Sim. E ela pensou, olha, eu sou doutora, eu não posso mais voltar para a minha função. Mas na vida pública, infelizmente, é isso. O que te vincula ao seu serviço é o edital, né? O edital diz... Então, assim, essas dificuldades são grandes, mas nós não podemos olhar no retrovisor e deixar de projetar o futuro. Nós estamos projetando o futuro. E eu tenho certeza que todas as nossas ações para que sejam retornadas em benefício para o servidor, tanto a médio, a curto e a longo prazo. Precisa pôr a casa em ordem, né, Adalto? Porque senão não funciona mesmo. Então, historicamente, existe uma confusão muito grande entre recurso público. Quando eu falei de direito adquirido, expectativa de direito, essas terminologias que nos conectam ao passado, não é que não se sustenta mais, mas e outro dia eu fui pressionado por um servidor lá de Cubatão, né? Já estive secretário lá, meus amigos, parte deles estão lá, mas falou assim, pô, você tem falado mal da gente? Eu falei assim, não estou falando mal do servidor, não era de Cubatão, né? Eu estou falando de país, o que eu acredito para um futuro. E existe uma confusão hoje muito grande entre o que é recurso público e recurso do público. Sim. Porque eu acho que essa questão de recurso público é muito genérica e parece que é um poço que não tem fim. Né? E as pessoas vão pegando. É um recurso infinito, né? Então, o recurso, ele pertence ao público, ele não pertence ao servidor, ele não pertence ao governante, ele não pertence a um segmento. Ele pertence a toda a sociedade. Claro. E hoje o que nós estamos vendo, em função dessa crise fiscal que se avolumou, né? Porque a mãe de todas as crises chegou, que é a crise fiscal. Sim.
Se nada for feito agora, e esse é o grande gargalo histórico, quem fizer o que precisa ser feito pode não ser entendido, porque o brasileiro não conversa com a história. Ele quer uma ação imediata. O que você pode fazer por mim agora? Bom, mas eu tenho um filho de 7 anos. Eu quero saber, quando meu filho tiver 27 anos... Como é que vai estar esse país? Como é que vai estar esse país? Ele, no atual modelo, ele estará quebrado. Então, quando nós falamos de expectativa de direito, o direito adquirido, nós estamos sendo egoístas com a geração futura. Estamos olhando só para o nosso umbigo. E a geração futura, porque geração futura parece que é uma coisa distante demais. Eu estou falando do meu filho. Basta meu olhar para o seu filho. O nosso filho, o filho de cada um. Exatamente. Nós estamos comprometendo. Esses jovens estarão vivendo num país completamente quebrado. Quer dizer, como é que nós consertamos efetivamente agora essa situação? Com coragem. Lembrando que a legislação não beneficia para que o ajuste seja feito. Porque nós estamos falando de ajuste fiscal na União. Sim. Mas o ajuste fiscal, ele também é dos estados, ele também é dos municípios. Também dos municípios. Não é? E parece que os prefeitos estão fazendo ajuste fiscal, e tem que fazer, porque um prefeito deveria estar cuidando dos próximos 20 anos, mas ele está fazendo antecipação de receita para conseguir pagar o 13º, para conseguir pagar a folha. Resolvendo problemas que foram deixados das administrações passadas. Pontuais, quer dizer, o futuro saiu da nossa pauta completamente. Isso é muito ruim. Se o futuro saiu da pauta, o que é futuro? Qual vai ser o nosso futuro? E o futuro está chegando rápido, né? Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Esses dias, acho que foi no editorial, não foi da Folha do Estadão, não me lembro. Mas estava explícito lá que os prefeitos dos dias de hoje se tornaram gestores de RH, né? É verdade. O que faço? Porque você tem. Eu peguei a Folha com um comprometimento de 59%. Eu tinha que enquadrá-la a LRF, né? Sim. Fala ali do limite prudencial 52 e no máximo 54. Eu puxei ali para 53, 52. Enquadrei, com muito sacrifício. Mas o pior não é isso. De tudo que se arrecada, 53 para a Folha. Sem contar a Caixa de Previdência, que é deficitária. Você joga ali mais 10%. E aí os serviços que estão fora dos estatutários. O hospital está fora, que são 30 milhões ano. O pronto-socorro central está fora, que são as horas médicas, 1 milhão e 400 mês. Você tem os abrigos fora, que você paga um contrato de 200 mil. Você tem a UPA fora, que você paga mais 1 milhão. Você soma os serviços que estão fora do estatutário com a Folha, em torno de 87 a 90 do que se arrecada no município para fazer gestão de pessoas. Não dá, isso que você colocou, não se pode, porque o contribuinte... Claro que você retorna, né, o hospital, o pronto-socorro, os serviços públicos, mas eles esperam investimento, tem a manutenção da cidade, né, que fica... Zeladoria. A zeladoria, né? Você não consegue dar um retorno à altura por conta, infelizmente, do que se fizeram ao longo dos anos, e consertar isso torna-se uma coisa traumatizante, né, porque as pessoas atribuem que é o prefeito que quer fazer isso por liberalidade, e não é, né? Mas assim, eu tenho conversado muito, né? Inclusive com os professores, tem muitos que compreendem, né? Mesmo sendo o contrário. Eu escutei muito, olha, não gostei da sua atitude, mas eu entendo que é necessário. Então, essa mudança, infelizmente, coube a mim, né? Por ironia do destino, eu poderia ser prefeito em outras décadas, né? Mas coube a mim ser prefeito. Nunca foi agora. Assim, né, prefeito? Por que agora é assim comigo? Na minha vez... Na minha vez. A gente vai para um rápido intervalo e volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, e o economista Adalto Correia. Ainda dá tempo de você interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, pela nossa fanpage, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Nós não temos muito tempo, temos pouco mais de 9 minutos, prefeito, mas na semana passada o senhor esteve presente num fórum, num seminário, que apresentou Cubatão como uma cidade de oportunidades para atração de investimentos. Qual balanço o senhor pode fazer deste evento e como Cubatão está se preparando para receber novos investidores? Olha, foi um evento importantíssimo, né, para a cidade de Cubatão. Queria agradecer aqui o CIESP, o Sindicato dos Químicos, onde todos participaram. Nós fizemos um fórum na capital, né, tivemos uma brilhante palestra do economista Ricardo Amorim, né,
E nós tivemos a oportunidade de compor a mesa naquele momento e dizer que Cubatão é um celeiro de oportunidades. Porque em Cubatão você tem rodovia, você tem porto, você tem água, você tem energia, você tem o maior gargalo logístico, né, da Baixada Santista, um dos melhores do país de escoamento, né? Estamos do lado da capital, que tem quase 6 milhões de consumidores, uma região chegando aos 2 milhões, então Cubatão um ponto estratégico para investimento. Então, naquele fórum nós tivemos a oportunidade de falarmos da estabilidade financeira que foi retomada do município, segurança jurídica, para que queira efetivamente investir. E com essa abertura, né, porque nós acho que fomos o prefeito da região que mais investimos em concessões de PPPs, onde a gente mescla o privado com o público, traz dinheiro privado, mesclando com o público e dando bons retornos e serviços para a sociedade. Foi assim com o hospital, será assim tão logo com a Faculdade de Medicina, com a nova rodoviária. É dessa maneira que nós estamos gradativamente trazendo a cidade de volta para os trilhos. E o fórum, como resultado, hoje nós teremos 2 grandes empresas, para você ter uma ideia, não vou obviamente revelá-la aqui, mas o empresário vem de helicóptero, pediu se poderia efetivamente usar lá o nosso polo esportivo, né, para poder fazer o pouso ali, nós já acertamos todos os detalhes. Então, eu acho que é isso. Fui para a Itália também, falamos um pouco sobre diversos segmentos, tive a oportunidade de falar no Senado com o senador Domênico, né, que estava um pouco esquecido com a retomada do Berlusconi ao poder. Ele hoje é um dos braços direitos do Berlusconi, estava com a retomada para Cubatão prevista, ele viria nos visitar dia 9, né, foi cancelado, mas também já recebemos empresários aqui com capacidade de investimento. Então é isso, o que cabe ao prefeito é isso, o município tem que ser um agente fomentador de novas ideias, de novos empreendimentos, será dessa forma que Cubatão sairá desse atoleiro. E Cubatão é uma fábrica de oportunidades, né, Adalto? A gente pode afirmar isso, né? Eu vejo a região metropolitana da Baixada Santista como uma das regiões mais importantes do país. E eu faço um exercício bem simplório, né, impossível, mas acho que ele é interessante. Se você olhar um mapa do país e vamos supor que fosse possível abduzir toda a região metropolitana da Baixada Santista, some com ela do mapa. Qual que seria o impacto disso no PIB nacional? Isso nos coloca, primeiro seria gigantesco, mas assim, desastroso. Talvez poucas regiões produzissem, pelo nosso tamanho geográfico, produzissem um impacto tão negativo para o país. Isso significa dizer que ele é importante. E ele é importante pelos vetores, pela diversidade de vetores econômicos que convivem aqui. Sim. E Cubatão faz parte dessa história. Cabe a Cubatão, que é sempre foi um desejo histórico, de como é que se traz outras empresas que são complementares dos produtos, porque Cubatão não produz nenhum produto que seja de consumo. Sim. Não é? As canetas não são produzidas em Cubatão, mas o material que produz a caneta que nós estamos usando agora e parte dos recursos que estão permitindo com que essa transmissão seja feita foram produzidos aqui na nossa região e principalmente em Cubatão. Não é? Como fazer esse link? Óbvio, de novo, ainda resgata a questão da política industrial, que é fundamental para um país, né? Porque muito dificilmente você consegue resolver isso porque senão vira leilão, não é? Os empresários ficam naquela política de balcão onde consegue mais. Nós devíamos ter uma política nacional. Nesse momento, nós precisamos da competência do prefeito. E é muito bom ver que o prefeito está saindo da cadeira mesmo e indo buscar. E de cada 10 tentativas, 1 ou 2 vão florescer. Isso significa dizer que tem que gastar muita sola de sapato. Mas Cubatão tem um potencial gigantesco, tendo em vista a proximidade com o Porto de Santos. Aliás, o porto está em Cubatão, vamos lembrar, Cubatão tem porto. Exato. Não é? Senão a gente acha que porto é só Santos. Só Santos e Guarujá. E Guarujá. Então tem porto, tem um polo industrial, a proximidade com Santos e a maior proximidade, inclusive, com a quinta maior metrópole do planeta. Não é? São Paulo é mais do que São Paulo. Né? É a quinta maior metrópole do planeta. Então as condicionantes estão aí. Precisa de uma reação nacional e, óbvio, também dessa boa vontade do prefeito e vontade de fazer o impossível, né? De virar o navio num curto espaço de tempo. Mas está conseguindo, o trabalho está sendo bem feito, é sempre um prazer tê-lo aqui, Ademário, na nossa bancada. Eu abertamente já falei que torço muito por Cubatão, porque acredito que das 9 cidades da região tenha sido a mais dilapidada de gestões públicas passadas. Você tem 1 ano e 4 meses, tem aí mais continuar gastando sola de sapato. E embora muitas coisas não apareçam, né, porque a população realmente está mal acostumada, ela gosta de ver as coisas, mas às vezes as atitudes mais importantes são aquelas que não são vistas.
Então, continuo te desejando muito sucesso, muita coragem, porque os desafios continuam sendo muitos, mas Cubatão tem tudo para voltar a ser o que já foi um dia. Muito obrigado pela tua participação. Thalia, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. Você conduz o programa, nos deixa à vontade verdadeiramente para falar de todos os aspectos. Isso é muito confortável para nós prefeitos. A gente não fica engessado aqui. Parabéns pela tua condução. Obrigada. Eu quero dizer que tudo que nós fizemos para o cidadão e para o cidadão cubatense no primeiro ano ficou muito nas paredes internas. Acho que daqui para frente todos vocês verão os resultados práticos de todo o nosso empenho, uma carga horária de 14 a 16 horas por dia. Tenho certeza. O que nós fizemos até agora é como o saudoso Mário Covas dizia, saneamento básico ninguém vê. Mas cada real investido em saneamento, você ganha 2 de retorno na saúde. E eu tenho certeza que o bem sempre vencerá o mal e os cidadãos cubatenses se orgulhará de ter esse conhecimento de tudo que nós fizemos a curto prazo. Eu também tenho certeza. Adalto, muito obrigado pela tua participação. Foi a primeira vez que eu te entrevistei. A Carol, que marcou contigo, e a indicação do nosso querido Rodolfo foi muito, muito bem-vinda. Tem aqui sempre na bancada um espaço para a gente falar de economia, de análises do nosso cenário econômico, que é tão importante. Eu que agradeço a participação, adorei participar do programa, o privilégio de participar contigo e com o prefeito. Conte sempre comigo. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!